Quando as 12 tribos foram dispersas para todo o mundo, eles passaram então a praticar aquilo que o nosso Criador tinha profetizado. E nós vemos que profecias, principalmente Isaías, quem lê o livro de Isaías do começo até o fim, ficará maravilhado de como que o Criador, através dos seus servos, e aí é que está o grande segredo, é ser servo do Altíssimo. Uma coisa que, algo que as 12 tribos omitiram muito. Salvador não queria isso apenas como uma nação escolhida e eleita para levar a sua lei nos 4 cantos da terra. Negativo. Ele queria muito mais do que isso. Ele queria que eles fossem servos. Porque sendo servo, o nosso Criador poderia estar com eles aonde eles fossem. E na Babilônia, quem lê todo Isaías até aqui aonde eu estou, no livro de Isaías 65, vai compreender que aqui é um resumo de tudo que o nosso Criador queria das 12 tribos, queria das nações e quer hoje de cada um de nós, seja nós caucasiano, negro, índio, moreno, mulato, seja de que etnia e de que classe social nós estivemos galgando esses últimos dias. Mas a intenção do Salvador é que essas 12 tribos reconhecessem o quanto que eles não estavam sendo servos. Veja essa passagem aqui, uma profecia, eu não vou ler todo o capítulo porque vai ficar muito grande, e eu procuro fazer meus vídeos, nossos vídeos, procuro fazer com no mínimo 15 minutos, porque senão fica algo muito cansativo, e para que falar todo um capítulo se todos nós temos uma Bíblia em casa, não é verdade? Então, o grande segredo é não fugir do capítulo. Eu posso falar o versículo que for, mas não fazer igual ao sistema, que usa o versículo não para confirmar o capítulo, mas para confirmar o que esprega em cima do púlpito, né, do altar, ou do palanque, porque aquilo ali nunca foi altar. Então veja que profecia, porque nós falamos bastante que os nomes estão trocados na Bíblia do Almeida. E às vezes as pessoas perguntam, onde é que está escrito isso, irmão? Aonde, que passagem da Escritura diz que o nome das pessoas, dos personagens da Escritura seriam trocados? Amado, temos várias passagens, mas essa aqui me chamou a atenção. Passagens que a gente está cansado de ler toda hora, mas parece que existe uma venda nos nossos olhos que a gente não consegue enxergar o teor daquilo que está sendo falado na Escritura. Mas olha que passagem brilhante, essa passagem aqui de Isaías capítulo 65, verso 15. E você vai se maravilhar com o que o Pai revela nesta passagem aqui. Não precisa ninguém interpretar nada. A Escritura já está interpretada. Basta apenas lermos e entendermos o que o Salvador estava falando nesse momento. Veja, Isaías 65, a partir do verso 13 ao 16. Verso 13, vamos começar lá de cima. Pelo que assim diz Yahweh, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Veja, o Salvador está sendo um pouco sarcástico com eles. Está dizendo, olha, meus servos, como quem diz, vocês não estão sendo meus servos. Mas aqueles que se colocam na posição de servos, eles vão ter todo o meu cuidado, o meu apoio, todas as minhas mãos com eles. Ó. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. É assim que se encontram as 12 tribos no mundo todo. Uma angústia de por que eles estão vivendo nessa situação. De vergonha, de lembrança da escravidão, por que vive uma vida miserável, moram mal, às vezes mora até bem, tem um bom emprego, mas não a ponto de alcançar um patamar maior. Verso 15, deixareis o vosso nome aos
meus eleitos por maldição. Yah vos matará e a seus servos chamará por outro nome. E a seus servos chamará por outro nome. Veja, é outro nome que se encontram no lugar do nome verdadeiro dos servos que se encontra aqui na Escritura. Veja, todos que estão no título, Isaías, Jeremias, Abraão, Paulo, Pedro, Lucas, que estão no título, que estão no nome dos livros, são os servos, são os que fizeram a vontade de Yahweh. Veja que os nomes estão trocados. Nós sabemos quem é, por exemplo, Isaías, sabemos quem é Mateus, sabemos quem é Abraão, quem é Jacó, mas os nomes estão trocados. A própria tribo, que nós conhecemos como Yarodim, está trocado pelo nome de Judá. Isso tudo aconteceu por quê? Porque o nosso Criador avisou a eles que eles não deveriam ter quebrado a lei e deixado de ser servos. Quando é que eles quebraram a lei? Quando eles deixaram de ser servos. Quando você deixa de ser funcionário de uma empresa, você não cumpre mais a lei daquela empresa. Mas tem muitos funcionários de empresa que ainda estão trabalhando ali, que vivem como se não fossem funcionários. Não querem viver debaixo da política da empresa. Querem fazer as suas próprias leis, as suas próprias políticas, as suas próprias vontades. E assim também foi com Yahweh. Essas 12 tribos, eles queriam fazer a sua própria vontade. Eles não queriam ser servo do Altíssimo, eles queriam servir seus próprios ventres, aos seus próprios egos. Então, aqui o Salvador promete, no capítulo 65, no verso 15, ele diz, deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição. Yah vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. E assim nós então temos a explicação de que realmente os nomes foram trocados. E essa é uma das passagens. Tem outras ocultas, que a gente só vai enxergando com o tempo, né? A gente lê, mas a gente não consegue enxergar. E aqui foi uma leitura muito minuciosa, muito tranquila, e com aquela paz de Arruxo, e eu, passeando pela Escritura, encontrei essa passagem que eu achei muito profunda na questão dos nomes hoje, que não são os nomes verdadeiros dos servos do Salvador. Você, amado, quer comer do melhor? Você quer ter um pouco de refrigério nesta vida, que ainda não é os 1000 anos, ainda não é o reino dos céus, ainda não é os novos céus, a nova terra, mas você quer que o Salvador confunda os seus inimigos, te dando suporte, andando com você, te dando condição de você ter o melhor, de você fazer o melhor, até para poder mostrar para essas denominações evangélicas aí da prosperidade que não precisamos estar lá dentro levando um dinheiro e chamando erradamente de dízimo, porque o importante é andar com o dízimo, que é Yahushua, e não dar dinheiro e chamar de dízimo. Essa passagem de Isaías 65:15, ela é muito profunda. Ela nos ajuda a entender um pouquinho mais da história que eles escolheram.